Então, vamos lá começar. Tia Lise, a gente é tia porque é muito tempo que conhece, então é tia. Tia Lise vai ler a página para a gente, logo depois a Valerie vai fazer a nossa prece inicial e depois vamos realizar o estudo com o Lenilson e a Bianca. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, Ir e Ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai. É justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como vive no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simplesmente na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exalta-se a palavra correta e imprevisível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide, exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Nesse momento de paz, envolvidos com essa sintonia de amor, pedimos permissão aos amigos espirituais, a Jesus, nosso amigo, irmão e guia, que possa abençoar, Senhor, essa noite, nos envolvendo, trazendo, Senhor, para o estudo de hoje, palavras simples, que possamos assimilar, Senhor, e passar adiante dos teus ensinamentos. E que esses dias, Senhor, que antecedem o carnaval, que possa acalmar os corações, que possa descer sobre cada um desses irmãozinhos paz, Senhor, luz no coração de cada um. Que eles possam, Senhor, sentir a tua presença. Envolva, Senhor, aqueles que vão para a Comerge, que seja os finais de semana de luz, que sabemos que será, envolvendo cada um que lá se encontrar, as crianças, os irmãos que estão dispostos a ajudar na comida, na didática, Senhor.
que eles possam ser envolvidos com muita luz e paz. No mais, Pai, gostaríamos de te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e podermos ter momentos de luz e de sabedoria. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Agora vamos passar para o estudo da noite com o Lenilson e a Bianca. Eles são do Grupo Espírita Fraternidade aqui na Cruz, vieram nos prestigiar com essa palestra. Eles vão falar sobre a vida, os desafios e soluções sobre ela. Sejam muito bem-vindos. Tem aguinha aqui embaixo para vocês, tá bom? Obrigada. Primeiro ele não queria levantar. Falei, até desistiu, vou me deixar aí sozinha. Agora caiu. Então vou aproveitar e dar uma boa noite. Que Deus nos abençoe, né, pessoal? É sempre assim uma alegria que se renova quando a gente se encontra. Eu acredito muito assim que a gente não veio trazer novidade nenhuma para vocês, mas a gente veio trocar, sabe? Os olhares, né? A emoção da gente poder dar um abraço, estarmos juntos. E essa troca, sabe, de energia que a gente faz é fundamental para a nossa vida. Por isso, assim, entrar numa casa como essa, né? É um momento assim que tem que ser olhado por nós, é muito especial. Porque a gente não sabe o que a gente fazia em outros tempos. Eu não quero nem saber. Mas eu quero agradecer a Deus da gente ter atingido, né, o acesso a esse conhecimento que essa doutrina espírita nos fornece, né? Como evangélico, como católico, também deve estar felizes por também estar envolvido em suas religiões, que faz toda a diferença na nossa vida. É diferente você viver a vida sem religião, é diferente, porque isso é uma ferramenta essencial para que tudo que a gente quer alcançar possa realmente a gente atingir, né? Então, esse livro aqui da Joana, nossa, quando a gente começou a folhear esse livro da Joana, a gente descobriu assim o jeito dela falar, sabe? São coisas que a gente já conhecia, mas no toque da forma da Joana, né, a gente ficou muito encantado, sabe? Com as palavras, com o jeito dela tratar os assuntos. E assim, a vida, desafios e soluções é o que a gente está vivendo hoje, não é? A gente está na nossa vida que tem desafios e a gente está buscando o que, Bianca? Estamos buscando as soluções, não é mesmo? Boa noite. Uma gratidão enorme estar nessa casa, essa casa de luz que nos acolhe, nos abraça, né? Quando a gente já vai chegando aqui, a gente já vai sentindo esse ambiente, abraçando a cada um de nós. Que a gente possa, nesse momento, se permitir receber essas energias dessa casa, permitir que elas entrem nas nossas células físicas e espirituais, que venha sarar as dores que cada um de nós traz, sejam elas físicas ou até mesmo as dores, né, da alma, que nunca se teve tanto nesses tempos de transição, tantas dores da alma. E esse livro de Joana é de 2002, 23 anos atrás. Mas parece que foi semana passada, né? Nunca vi tão atual, porque a verdade, ela não tem tempo, né? A verdade, ela avança. E se em 2000 anos a gente conseguiu crescer bem pouquinho, em 22 menos ainda, né, gente? Então, por isso que o livro da Joana é tão atual para o nosso momento.
E a gente quer começar perguntando o seguinte: quem aqui gosta de viver? E tem vários. Rapaz, muita gente que gosta de viver, Muito. né? Olha só como é que isso é diferente quando você começa o dia. Porque normalmente não é assim, você abre o olho, fecha o olho, abre o olho, fecha o olho, até você decidir fazer o quê? Sair da cama. Mas tem gente que, quando logo vai sentindo que vai acordar, não pula da cama. Vocês conhecem? Quem aqui pula da cama logo de manhã? Bom, não fosse a minha dor na lombar, eu até pularia. Alguém gostaria de vir aqui para fazer uma atividade conosco? De quem gosta de viver? Quem gostaria de vir? Uma pessoa só. Chegou Ótimo, excelente. Eu vou até arranjar. Vamos arranjar uma cadeirinha para ela, Bianca? Aqui, ó. Nós vamos fazer uma atividade com ela, que é rápida, é 30 segundos, tá certo? Nós vamos fazer somente algumas perguntas para ela e ela vai responder do jeito que ela quiser, tá certo? Vamos experimentar? Você está pronta? Perguntas pessoais e de história? Bom, então eu posso fazer de conhecimentos gerais e de matemática. Tá bom? Perfeito. A gente vai perguntando e ela vai respondendo. Vamos lá, marcou o tempo? Marca aí. 30 segundos, marca para mim aí, 30 segundos. Valendo, vamos lá. Mônica. Raiz cúbica de 144. Eu tenho filhos, Quem tenho descobriu 65 a anos, América? gosto de passear, Qual foi o viajo. terceiro presidente desse Brasil? Não, Pedro Álvares Cabral, vocês querem me enlouquecer? Quando foi que a neve caiu mais cedo nos Estados Unidos? Quando foi? Quando ela começou a cair. Quando que a França fez a Revolução Francesa, 1800 e alguma coisa. E Rui Barbosa foi quem? Rui Barbosa foi o... Pedro Álvares Cabral. Viu de esperar avião um ou de pouquinho, navio? Como... Ele veio de navio, acabou? Poxa, Mais 30? vou te agradecer. E ele perguntou assim pra gente, assim que a gente chegou, não vai ter pergunta não, né? Essa atividade é só para a gente se ver no dia a dia de nossa vida. Não é um negócio assim? Um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo. E você precisa ter resposta, né? Para aquilo tudo que a gente está vivendo. E é desafiador, né? Quando Joana de Ângeles fala vida, desafios, viver é desafiador, não é mesmo? Mas qual seria o objetivo da gente viver? Por que a gente veio para cá? Por que a gente reencarnou? O que a gente veio fazer aqui, nessa terra cheia de desafios, de provas e expiações? O que a gente veio fazer? Aperfeiçoar. Quem mais? Acertar as nossas dívidas, né? Ainda bem que ninguém vê o nosso caderninho de dívida, né? Que mais? O que a gente veio fazer aqui? Transformação moral, aperfeiçoamento, né? Servir. Servir é um excelente exercício para que a gente possa aprender. Eu gosto sempre de lembrar que a gente veio reencontrar, né? Um monte de gente, né? Sim, também, né? E Joana de Ângeles, ela começa falando dos objetivos da nossa existência. E ela fala assim: viver é um desafio sublime.
E realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente, ó a palavra que ela usa, decididamente, por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então, ela fala que é uma faculdade superior viver, né? Nós estamos em busca dessa faculdade superior, de evoluirmos enquanto filhos de Deus que somos. E ela fala do ser filho de Deus, ser dotado de potencialidades. O nosso filho não carrega dentro de si as genéticas nossas, não é? Então, se nós somos filhos de Deus, carregamos dentro de nosso ser todas as potencialidades que são divinas. Então, ela fala desse grande desenvolvimento infinito de valores divinos que dormem em latência no nosso ser. Então, é importante a gente perceber que, às vezes, na nossa existência, a gente foca muito mais no desafio, a gente foca muito mais nos nossos erros, no que aquilo que a gente tem de potencial para evoluir. Então, a gente precisa começar a olhar aquilo que a gente é bom, valorizar as coisas que a gente já conquistou. E aí a gente pensa assim, quando o Lenilson falou, né, eu não quero lembrar o que eu fui ontem. Hoje a gente está no nosso melhor local, no nosso melhor estágio. Tem um amigo nosso que fala, né, eu nunca tive tão bem, porque para trás, né, a gente já errou muito. Então, nós estamos no nosso melhor que a gente conseguiu chegar até agora. Mas nós precisamos olhar o que eu tenho de potencial para evoluir, para botar para crescer esses valores latentes que estão dentro de nós. E ela fala que, pouco a pouco, nós vamos incorporando hábitos salutares que vão dar início à nossa maturidade espiritual. Então, hoje, eu posso não conseguir não responder alguém, mas se eu tentar isso todos os dias, daqui a pouco, a minha atitude vai criar um hábito, né? Dizem que a gente cria um hábito em 21 dias. Então, se 21 pessoas a gente conseguir não responder, e a gente ir entendendo e compreendendo aquela pessoa, daqui a pouco isso vira hábito na nossa vida. Só que é tudo um exercício, um processo. Mas se eu decididamente, se eu não me decidir em exercitar, eu nunca vou chegar lá, não é mesmo? Porque ela fala que a gente tem que ter atenção em 3 coisas. O primeiro são os automatismos dos nossos instintos. A gente vem lá dos primitivos, né? Trazemos dentro de nós o quê? Os instintos. Então, quando o Lenilson me fala, eu já respondo, sem pensar, não é? Não é assim que acontece? A gente instintivamente, a gente tem a reação, sem tomar consciência, sem respirar e sem pensar, muitas vezes, no ato que eu vou fazer. Eu sempre estou na reação. Isso é um automatismo instintivo que a gente traz. Um segundo item, ela fala que a evolução ela é longa e, por vezes, ela é dolorosa, porque ela diz que a dor é um grande empurrão para que a gente prossiga. Se a gente não tivesse a dor, a gente ia ficar paralisado. Quem aqui quer uma vida cheia de desafios? Tem alguém? Também não, eu ia ser a primeira da fila a dizer que eu não quero, não é? Ninguém de nós quer uma vida com desafios. A gente queria acordar de manhã, a gente trabalhar normalmente, no final do mês receber aquele salário que dê para pagar todas as dívidas, dê para viajar, Não era isso, assim, a vida que a gente planeja, né? Mas, chega no final do mês, faltou para isso e tal, aí a gente tem que fazer um serviço extra, ou a gente adoece, né? E vão aparecendo tantos desafios na nossa caminhada que a gente precisa dar cabo de resolver. E é isso que faz com que a gente ande. Porque se faltou dinheiro lá e eu vou trabalhar de novo, pode ser que trabalhando de novo eu encontre alguém
que vai me fazer uma palavra diferente, vai me fazer ter uma atitude diferente. Então, é isso que a gente vai crescendo. Então, a gente olhar os desafios como nossos parceiros, digamos assim, né? Seria uma boa solução para a gente. É fácil? Não é, mas a gente precisa exercitar. E ela fala também das nossas personalidades que a gente traz de outras encarnações, que muitas vezes tomam a nossa fala, né? E a gente nem sabe, gente, como que eu reagi assim? Se você reagiu assim, alguma coisa estava lá dormindo no seu inconsciente que você deixou partir para fora, né? Então ela fala desses 3 itens, mas ela fala assertivamente que toda criatura está fadada à felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. Então, esse é um grande objetivo, é ser feliz, é estar em consciência plena, evoluir, são os objetivos da nossa caminhada. Enquanto ela vai falando, a gente vai pensando, né? Porque nesses objetivos da vida vai depender muito do nosso estado íntimo. E vocês sabem que qualquer coisa muda o nosso estado íntimo, não é isso? Por exemplo, amanhã vai chover? Vai chover? Ninguém sabe. Mas eu faço um planejamento, porque o sol tá bonito, né? Vai ser um dia ensolarado. Mas se chover, eu não vou ter que mudar meus planos? Como é que vai estar a minha emoção a partir do instante que eu preciso mudar o meu roteiro para aquele dia? Eu vou encarar com tranquilidade isso? Então, um dos segredos para que a nossa vida possa seguir, né, esse caminho para atingir os objetivos é cuidar disso. Então, por exemplo, se eu estou feliz num dia, sorridente, né, tratando todo mundo muito bem, como é a relação desse meu estado com o tempo lá fora? Não é um dia ensolarado, um céu azul bonito, né? Aquelas nuvens com pouca densidade, é um dia, o vento batendo, não é? Não é um dia que eu estou intimamente feliz e lá fora está tudo bem. E se por acaso aparecerem algumas nuvens mais escuras, como é que eu vou ficar? Um pouco triste? Eu não posso estar triste num dia assim, como se fosse nuvens escuras chegando à minha alma, na minha mente, deixando as coisas que estão acontecendo ao meu derredor me impactar. Eu vou abaixando a minha vibração, vou me entristecendo. Aí, se por acaso lá fora começar a trovejar, um barulho de trovão, começa a chover, o vento bate levantando aquelas folhas, fazendo aquele redemoinho, isso a gente não pode imaginar que nosso estado íntimo seria uma ansiedade, que a gente, né, está ansioso por fazer as coisas e está um rebuliço enorme dentro de nós, uma barulheira, porque eu fico pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E se por acaso aí sim caiu uma tempestade daquela violenta, como que significa isso para o meu íntimo? Aí tá malzão, né? Não é? Tá no fundo do poço. No fundo do poço. Então, essa relação é como se fosse um boletim meteorológico emocional, não é? Porque a gente acompanha a moça na televisão falando sobre o tempo, mas como emocionalmente nós estamos? Não é isso? Eu me conhecer é fundamental para que nesses momentos eu possa reagir e não me entregar, né, a uma melancolia muito forte, uma tristeza, que se passar uma semana, 2, 3, eu posso entrar num estado de início de uma depressão, porque eu não estou vigilante, né?
Então, entender que emocionalmente a gente muda a cada instante é importantíssimo para que a gente possa ir melhorando. Aí, Joana vem e fala isso daqui para a gente, olha. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios, os impedimentos existenciais, como testes de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhe desenvolve a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. Aí, Joana, olha o que ela faz. Ela chama desafio de impedimentos existenciais. Todo dia acontece impedimento existencial, porque tem vários tipos. E identificar esses tipos vai nos ajudar a lidar com eles. E olha só a importância deles. Quando a gente aprende a viver e resolver esses impedimentos, a gente, se capacita para momentos mais difíceis. Não é assim na escola? Você passa o 3º ano, você se capacita para ir para o 4º e assim por diante. Então, nós seres que estamos em evolução, essa trajetória que a gente faz nessa encarnação vai nos colocar numa posição de viver uma vida diferente na próxima, com mais experiência, né? Porque a experiência, gente, é fundamental. Por isso que o espírito, ele não pede para encarnar, ele implora, porque lá você consegue resolver algumas coisas, mas a evolução verdadeiramente mais impactante se faz no corpo físico. Por isso que a gente vem. Então, uma coisa que Joana fala que é fundamental, a gente precisa sentir que Deus nos ama. Entender isso, gente, acalma a nossa alma, porque enquanto a gente está vivendo os desafios, esses impedimentos existenciais, se a gente não tem certeza que Deus nos ama, o que a gente começa a fazer? Reclamar, maldizer, encontrar culpados. Foi Bianca, ela que estragou meu dia hoje, concorda? Vocês entenderam? A gente começa a buscar responsáveis pelas situações que nós estamos vivendo. Alguém faz isso aí? Não, né? Não, aqui não. Aqui então, ninguém faz. Então, entender esse processo faz a gente modificar. Quer ver uma coisa? Uma pessoa costuma andar descalço, não gosta de tênis, de sapato, de sandália, ela gosta de andar descalço, então está sempre descalço no quintal dela, na casa dela, vai na praia, está sempre descalço. Num dia quente, quem vai resistir mais? Aquele que está sempre com calçado no pé ou ela que está sempre descalço? Quem está descalço, não é isso? Por quê? Fez calo na sola. Quando a gente enfrenta os impedimentos da vida, a gente cria calos na alma, que nos torna criaturas muito mais resistentes à luta que a gente precisa viver. Não é bacana isso? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de impedimentos. Vê se vocês conseguem identificar alguns. Impedimento familiar. É um lar difícil, com um relacionamento assim um pouco áspero, sabe? As relações estão complicadas. Aí, você precisa pensar assim, a vida na família é para a gente, é um ambiente de reconciliação ou é um ringue de brigas? Deveria ser, não é? Deveria ser, mas muitas vezes a gente na invigilância, a gente deixa que as brigas se tornem um hábito.
Aí complica. Então, esse é um impedimento que eu preciso vencer. Como é que eu vou vencer? Eu vou vencer com um pouco de calma, né? De compreensão do outro. Eu preciso de paciência para lidar com esse tipo de impedimento. Por exemplo, impedimentos afetivos. Vocês sabem que a gente já teve uma trajetória de muitas vezes, né? Encarnando. E nessas encarnações, naquilo que nós já fizemos, não surge sentimentos de culpa? A gente sente culpa. Sem perceber, a gente se culpa de muita coisa que nós fizemos no passado. Quando a gente reencarna, a gente vem com emocionalmente assim, tímido, com sentimento de inferioridade, se sentindo pequeno, ou então se sentindo superior ao outro. Esse desequilíbrio complica a relação que a gente tem com o outro. Então, a gente passa a não se sentir merecedor, não é isso? De algum tipo de afeto, porque essa energia emocional do passado, ela nos acompanha e nos afeta. Então, impedimentos afetivos é uma coisa muito forte em nós, principalmente quando a gente se sente inferior, se sente que não é capaz, a insegurança chega, né? E machuca muito a nossa alma. E tem também, mais um exemplo, impedimento econômico. Impedimento econômico é quando a gente quer fazer as coisas e não tem o recurso necessário para a gente lidar com isso. Aqui ninguém conhece isso não. Ninguém conhece isso? Aqui não. Aí, qual é a situação? Isso, na verdade, não é um problema, mas a situação é a seguinte: eu preciso olhar para isso como um impedimento natural da vida. Eu preciso viver, às vezes, com menos recursos, até para poder valorizá-lo, né? Porque quando a gente tem muito, a gente passa não dá muita importância, né, a isso tudo que acontece. E aí, todas as obras de Joana de Ângeles, mas principalmente as da chamada séries psicológicas, fazem um grande convite ao autoconhecimento. Né? A gente não consegue modificar aquilo que a gente não conhece. Se eu vou fazer uma faxina num quarto e eu não sei o que precisa ser jogado fora, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser limpo, eu não vou conseguir limpar, não é verdade? Então, esse livro não é diferente. Ele tem um grande convite para que a gente se conheça, para que a gente se perceba quem é. E, assim, é um livro com muita... Se a gente for pensar que a gente adora uma receita de bolo, né? Uma receita de como enfrentar os desafios, tem nesse livro de Joana. Então, a gente está aqui deixando assim uma provinha para todo mundo chegar em casa, procurar o livro lá, que tem lá para baixar em PDF na internet e dar uma lidinha, porque é um livro maravilhoso. E ela traz assim muitas soluções realmente práticas daquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia para vencer, para superar os desafios. Então, vou convidar vocês agora a fecharem os olhos. Vocês vão fechar os olhos e vão se imaginar numa sala de cinema. A plateia está vazia. Você vai escolher um local para você sentar. Você vai sentar nessa plateia, vai respirar profundamente e vai soltando o ar. Mais uma vez. E mais uma terceira vez. Ao seu lado está sentado o seu amigo espiritual. E então a tela se abre e começam a passar cenas da sua vida.
começam a passar cenas lá da sua infância, de você criança, de você brincando, correndo, sorrindo. Mas também passam algumas cenas da sua infância de que você não gostou muito. Passam pessoas que você gostava de estar perto, outras que nem tanto você gostava. E você vai crescendo, vai ficando jovem. E nessa juventude você vai também tendo momentos de alegria, de encontro com pessoas que são importantes para você hoje. Mas você também vai encontrando pessoas e situações de que você não gostou. Até que você chega a essa fase adulta e começa a ver as pessoas que trabalham com você, as pessoas que te acompanham, pessoas que estudam com você, pessoas que são muito importantes na sua caminhada. Mas nessas cenas também aparecem pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade. Agora, de todas essas cenas, você vai escolher a cena que você se sentiu mais feliz, mais alegre, que o seu coração sorria, que a sua alma se sentia leve. E essa cena, ela vai sair da tela e vai parar nas suas mãos. E você vai pegar essa cena e colocar as suas duas mãos no centro do peito, pedindo que essa cena de alegria esteja guardada no seu centro de força cardíaco, trazendo equilíbrio para os momentos desafiadores que você se encontrar. Você vai abraçar o seu amigo espiritual, agradecendo a ele a oportunidade de rever essas cenas, de rever um pouco daquilo que você viveu. Depois desse abraço, você vai inspirar profundamente. Vai descer as mãos, vai mexer as mãos, os braços, as pernas e voltar a esse espaço. Inspira profundamente e quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Nós fizemos aqui rapidamente uma pequena meditação acerca de quem a gente é. Essa é uma das soluções que Joana de Ângeles traz para a gente quando a gente estiver no meio de um desafio. Ela fala que uma mente conturbada, com muitos pensamentos, pensando repetidamente sobre aquele desafio, não consegue encontrar uma solução. Então a gente precisa pausar, a gente precisa respirar profundamente. Por isso que a oração é tão bom, porque também nos conecta. Tanto a meditação quanto a oração nos conecta com Deus, faz essa conexão que a gente tem. Então que a gente aproveite. E aí a gente passa. E aí ela fala para a gente: o ser profundo é resistente às situações de mudanças das ocorrências humanas, construído de energia pensante que independe dos fatores transitórios do corpo somático.
nós somos muito mais do que essa vida aqui. Na verdade, é isso que ela quer dizer, né? Nós somos muito mais do que esse corpo. Nós somos seres espirituais nessa existência em busca de evolução e de crescimento. E aí ela começa a trazer as soluções. Uma foi essa que a gente fez, que é a meditação. E ela fala que todas as vezes que a gente para meditar, é como se a gente parasse numa estação para refrigerar. Vamos imaginar que a gente está fazendo um grande passeio de trem, já percorremos quilômetros e quilômetros, parou numa estação. O que a gente vai fazer? A gente vai descer para tomar um ar, esticar as pernas, não é verdade? Beber uma água, ir ao banheiro, e assim a gente retoma o fôlego para seguir. Então a gente vai trazer aqui algumas estações de soluções que Joana sugere nesse livro lindo e maravilhoso que vocês tenho certeza que vocês vão chegar em casa e vão querer ler. E a primeira estação se chama Superando o Medo. Alguém aqui tem medo? Levanta a mão. Eu vou levantar os pés. E aí Joana fala que o medo é algo que nos paralisa, que nos impede de caminhar. E ela fala assim, estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade, porque o medo faz com que a gente paralise. Ninguém consegue agir quando está com medo, né? A gente normalmente, surgiu aquela oportunidade de trabalhar, mas eu tenho medo. Então a gente não vai, a gente não enfrenta. E ela fala que a grande solução para a superação do medo é o enfrentamento do medo. E psicólogos já fazem isso, né? A pessoa tem lá a fobia de barata, vai expondo gradativamente aquela pessoa, né? E uma questão que ela fala é estar acordado, é estar consciente. Quando a gente tem um medo de uma barata, tudo bem que é um animal nojento, né? Que a gente tem nojo, mas se você pensar no seu tamanho e no tamanho de uma barata, e a gente entra em pânico por causa de uma barata, não é? A gente pode massacrar a barata, tirar todos os órgãos dela de dentro, mas a gente não está acordado, a gente não está consciente, a gente está inconsciente. Então acha que aquela barata é um monstro que vai engolir a gente. Olha como que a gente, né? A gente vai. E aí eu encontrei Dr. Bach, que é um médico que descobriu os florais, que são essências de flores que tratam as nossas emoções. Ele fala de 5 medos. O primeiro são os medos conhecidos. A gente tem medo de barata, tem medo de rato, de altura, são medos que a gente conhece. O segundo é o pânico, é esse que eu entro em desespero e eu não vejo mais nada, eu entro em pânico. O terceiro é o medo que a gente tem de perder o controle das situações. Mulher não costuma ter isso não, né? Né, Lenilson? Lá em casa ninguém tem isso. O quarto medo são medos desconhecidos, são presságios. A gente está, eu estou com um negócio ruim, uma sensação, e você não sabe o que é aquilo. E o quinto medo é de perder as pessoas que a gente ama. Ele caracteriza esses 5 medos. Mas o que eu achei mais interessante no livro de Dr. Bach é que ele fala, tem uma frase que eu anotei e eu quero ler na íntegra, que ela fala assim, ele fala assim: todo medo deve ser eliminado. Ele nunca deveria existir na mente humana. Somente é possível porque perdemos de vista a nossa divindade. Quer dizer, a gente se desconecta de Deus e aí a gente começa a ter medo, né? É um elemento estranho para nós, porque como filhos do Criador, centelhas da vida divina, somos invencíveis e indestrutíveis. É palavras de um médico chamado Dr. Eduard Bach, que fala sobre o medo, né?
Só vem assim acrescentar o que Joana fala desse medo que paralisa a gente. Para superar o medo, a gente precisa enfrentar. Então, a gente precisa primeiro conhecer qual é o medo que a gente tem, seja ele consciente ou inconsciente, e a gente precisa enfrentar, começar a enfrentar pouco a pouco, né? Não é fácil não, né? Então vamos para outra estação. A outra estação é construindo a autoconfiança, que é fundamental para a gente viver tudo, né? Como é que a gente vai levantar da cama pulando se você não tem confiança em você mesmo? Vai dar é como se a gente fosse travado, né? Aí a gente chama Jesus para falar com a gente, e ele fala assim, ó: Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiserdes. Trata-se de uma proposta desafio para seres amadurecidos psicologicamente. Para lograr êxito nesse tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé, essa certeza coerente que existe entre o desejar e o realizar. Aí eu vou perguntar para vocês: quem tem certeza nessa frase de Jesus? Quando Jesus assim fala: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem que tem confiança? Quem que tem a certeza que isso é verdade? Não é isso? Parece que tem um negócio impedindo que a gente acredite nisso, que a gente não consegue fazer isso. Então, nós temos uma luta, na verdade, a travar conosco mesmo, na nossa o quê? Na nossa insegurança, nesses medos que a Bianca falou. Nós temos uma batalha inicial de, assim, firmar o pé e entender quem nós somos, não é isso? Vocês sabem quantas encarnações cada um teve? Vocês sabem quantas experiências e aprendizado nós já fizemos? Aí eu vou perguntar para vocês: aonde ficou guardado esses conhecimentos? Ou nós perdemos? Na caixa preta. Joana chama a caixa preta de inconsciente, porque quando a gente reencarna, a gente traz tudo que a gente viveu, gente, no nosso inconsciente, em estado assim latente. Aí Jesus vem e fala assim: vocês podem fazer muito mais do que vocês pensam fazer. Aí a gente entra nessa vibração, porque muitas das coisas que a gente está vivendo, aí você pensa assim: como é que eu vou resolver isso? Mas no fundo, no nosso inconsciente, nós temos a resposta, porque na sabedoria de Deus, a gente só está vivendo o que nós somos capazes de aguentar. Se você não fosse capaz de vivenciar o que você vive hoje, não seria justo eu viver uma coisa que Deus sabe que eu vou falhar, mas Ele nos coloca em situações que nós já temos alguma experiência para resolver. Só que precisa o que de nós? Autoconfiança. Nós precisamos confiar em nós mesmos. E aí, a partir disso, a gente consegue. No nosso inconsciente tem tanta coisa importante, mas a gente precisa acessar ele. Aí, quando você pensa em inconsciente, não está ligado aos pensamentos da gente? Vou perguntar então: quantos pensamentos por dia vocês têm? Mais de 1000? Ou menos? O que vocês acham? Mais? 5.000 então? 5.000? Mais que 5.000? No livro, Joana fala que a gente emite 60.000 pensamentos por dia. 60.000, gente. Olha a produção desse negócio. Então, produzir pensamentos já é um caminho.
Só que a gente tem que ter foco, né? Naquilo que a gente está querendo construir para resolver essas questões. Então, por exemplo, se eu tenho medo, o que eu tenho que pensar para controlar o medo? Pensar em Deus, olha o pensamento, não é isso? A gente vai elaborando soluções dentro de nossa alma. A partir disso, a gente consegue adquirir essa autoconfiança que nós temos na vida. Em seguida, nós temos a estação do estresse. Isso aí, Bianca, não sei nem porque você trouxe isso. Alguém tem estresse aqui? Gente, estresse, não tem aqueles dias que você sente que está carregando um negócio pesado, que vai amassando a gente fica sem força, a gente fica angustiado, né? Sem ter forças para seguir em frente. Mas por que a gente sente isso? Será que alguma coisa na nossa sociedade está nos comprometendo para que a gente fique estressado? Por exemplo, alguém aqui tem muitos compromissos? Tem que arrumar a casa, tem que ir para o trabalho, tem que fazer o almoço, tem que levar as crianças para a escola, e tem que cuidar de fulano, tem que fazer aquilo, tem que pagar as coisas. É um estresse, é um volume de compromissos que a gente tem, né? Que acaba a gente não dando conta. Aí você pensa assim, já são 8:55, a gente ia falar até 9 horas, né, Bianca? O tempo é escasso, parece que a gente, não é? Parece que o tempo, diz o cientista, que a gente, 1 ano passa em 8 meses. A sensação é essa, que os 12 meses em 8 já completou. Então, a escassez de tempo que a gente tem. Então, a gente fica nessa busca desesperada de atender esses compromissos, de ganhar dinheiro, né, para poder comprar as coisas, e aí a coisa complica. Então, o estresse muitas vezes é criado pela forma que a gente olha a situação. Uma mãe e o filho moram sozinhos. O filho ficou noivo. Aí. Deu ruim. Deu ruim. Como que fica o coração dessa mãe? Meu filho vai embora. Vou ter que morar sozinha. Aí, ó o exemplo. Então, um ninho vazio. Isso é verdadeiro. Emocionalmente, a pessoa se estressa, porque vai mudar todos os componentes que ela tinha na normalidade da vida dela. Eu estou lá no meu emprego e eu sou o supervisor, vamos dizer. Aí daqui a pouco chega um funcionário novo, o cara tem MBA, o cara tem pós-doutorado, alguém faz uma pergunta, ele responde, o chefe fala fazer um projeto, ele é o primeiro, eu estou olhando aquele cara, ele vai tomar meu lugar. Como é que eu fico? Estressado. Eu fico estressado. Então, aprender a lidar com isso precisa sim da nossa atitude, da nossa confiança, para que a gente possa lidar com essas situações todas. Então, Joana falou que ela tem a terapia que soluciona esses problemas todos. Quando vocês forem ler, vocês não vão acreditar na solução que ela traz. É essa aqui, A crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Joana está dizendo que só a gente acreditar que a morte não existe, que a gente vai acalmar o coração, gente. A gente acalma o coração sabendo que depois dessa vida, dessa experiência, a gente volta para casa. Nós estamos aqui, não é isso? Nessas preocupações todas,
mas essa aqui não é a nossa casa. Aqui é uma experiência que nós estamos vivendo. Então, assim, procurar tranquilizar a nossa alma perante todas essas coisas, né? A gente precisa fazer isso. A outra estação. E aí nós vamos para a quarta estação, que se chama Exercitando a Alegria de Viver. E aí Joana de Ângeles fala assim para a gente, ó. Coloca lá. A alegria, pois, de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. A alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. De quem que você gosta de estar perto? De uma pessoa triste ou de uma pessoa alegre? Ninguém quer estar perto de alguém triste, mal-humorado, zangado, né? Por quê? Energeticamente a pessoa fica pesada. Agora, a pessoa alegre, a gente quer colar com aquela pessoa, porque é uma pessoa leve, que traz leveza. Isso no fator energético. No fator físico, se vocês colocarem lá na internet, benefício, lá no Google, né? Benefícios da alegria para o corpo físico. Primeira coisa que vai fazer, aumentar a imunidade, melhora a pressão, melhora batimentos cardíacos, ativa as energias do corpo. Então, é uma série de fatores que a alegria traz. Joana de Ângeles fala aqui da imunoglobulina salivar, que é ativada no momento que você ri, e ela é comandada para todo o corpo, inclusive para o cérebro, para a liberação de neurotransmissores, tipo dopamina, endorfina, que melhoram a dor, que melhoram o estado de alegria. Então, assim, rir é o melhor remédio, não é, gente? Nos casos mais desafiadores, é muito difícil a gente sorrir. Mas, assim, num caminho não tem só pedra. Num caminho tem montanha, tem flores, tem o sol, tem a chuva. Então, às vezes, a gente só foca naquilo ali e a gente não consegue ver outras coisas. E isso é um exercício. Não é um exercício fácil, mas é um exercício que, se a gente está decididamente a se modificar e a evoluir, a gente precisa começar a realizar na nossa vida, né? E aí nós vamos para a nossa última estação, que é essa estação buscando o equilíbrio. E é uma estação, assim, às vezes bem complexa, né? A gente tem como equilíbrio, o que seria equilíbrio para a gente? O que seria uma pessoa equilibrada? Sabe lidar com os problemas da melhor forma. É uma forma de equilíbrio, né? A gente costuma dizer, não é uma pessoa que nem seja tão alegre, nem tão baixo astral, é uma pessoa equilibrada, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não é assim que diz o ditado popular? Na verdade, é uma pessoa equilibrada, segundo Joana de Ângeles. Vamos lá na frase, ó. Equilíbrio é a harmonia entre ao que se aspira, o que se faz e como se comporta emocionalmente, sem ansiedade pelo que deve produzir, nem conflito por aquilo que foi conseguido. Então, na verdade, a gente aspira a ser alguém perfeito. Nós aspiramos isso? Mas e o que acontece quando a gente erra? O que acontece quando o plano não sai exatamente como a gente programou? Então, é nessa hora que a gente precisa buscar o equilíbrio. A gente precisa se olhar como um aprendiz, como uma criança, um jovem espiritualmente falando, que ainda está em aprendizado. Se a gente começar a se perceber esse ser, a gente vai ver que a gente não consegue fazer o que Chico Xavier fazia ainda. A gente não consegue ainda, né? Porque ele já tinha passado por uma experiência maior que a gente. Ele já era um ser mais evoluído que a gente. Mas nós temos essa possibilidade.
Então, buscar esse equilíbrio, essa harmonia entre aquilo que eu aspiro e aquilo que eu dou conta é essencial nesse momento evolutivo que a gente passa. Então, quando a gente vê lá essa estação de equilíbrio, que a gente pense, né, que eu tô na luta, tô tentando, tô no processo de aprendizagem. É interessante, né? É a vida. Ela apresenta um desafio e a gente é responsável pela solução. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao Lenilson e à Bianca por esse estudo maravilhoso. Agora nós vamos passar para o momento do passe. Pedimos a colaboração do senhor Ercílio, da Mônica, do seu Adriano e de dona Tereza. Quem não desejar receber o passe, é só sinalizar para eles. E após o passe, gostaríamos que o Lenilson ou a Bianca realizasse a nossa prece final, por favor. A gente se levanta porque um novo dia nos convida a vivenciá-lo. Imaginemos tudo que foi preparado para esse dia, todas as energias que envolvem a nossa mente, o nosso ser, o nosso lar, para nos proporcionar um ambiente onde a gente se encha de confiança, de um desejo de viver. Imaginemos quando os nossos amores do além, eles nos observam e sentem o quanto a gente está querendo viver, vibrando, sabe, com o coração aceso, com desejo de fazer o nosso melhor. Imaginemos a alegria de nosso Pai quando vê aquele filho envolvido com vários desafios, mas ele sente que aquele filho não vai desistir. Ele vai insistir, ele vai persistir, ele vai se encher de ânimo, porque o Cristo nos deixou essa mensagem. Tem de bom ânimo, animemos a nossa alma, ajuda-nos, Senhor, nos dê coragem, nos dê, Senhor, a certeza de Tua presença em nossa vida, porque quando nos sentimos que não estamos sós, a gente sabe, Senhor, a gente se alegra, aumenta o nosso nível de confiança, de fé, de esperança, para viver todas as coisas da melhor maneira que a gente puder. Então, meus irmãos, é momento de agradecer a esse Pai, meus irmãos, que vibra por cada um de nós, que possamos, todos nós, aproveitar as oportunidades de cada dia e sempre com o coração cheio de gratidão, agradecendo a Deus pela possibilidade de nossa vida. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. Se conosco e que assim seja. Então
Então vamos passar aos nossos recados. Nós temos a nossa Mocidade Espírita, que é dirigida pelo nosso irmão Hélio. Estamos de recesso, retornaremos após o Carnaval. Mas acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Enquanto acontece a palestra, o Hélio está lá dentro com os adolescentes estudando. Temos também a evangelização infantil, que é todo sábado, a partir das 8 horas, até umas 10h30, 11 horas. Estamos precisando de ajuda, de colaboradores para nos ajudar nessa tarefa, dessa evangelização. E quem puder estar nos ajudando com doações desses alimentos, como leite em pó, achocolatado, frutas, um pãozinho. Quem quiser vir para poder colaborar, a servir, a olhar uma criança ou só vir participar, vão ser muito bem-vindos, tá? A evangelização infantil também está de recesso e ela volta dia 15 de março. Nós temos também o Bazar Beneficente, que acontece todo segundo sábado de cada mês, né? Onde nós temos roupas, sapatos, alguns itens a preços mínimos, somente para ajudar nas despesas da casa. Quem puder ajudar, passar para dar uma olhadinha, ou quiser vir ajudar a organizar também, vai ser muito bem-vindo. E as tarefas da casa, toda terça-feira às 20 horas nós temos o estudo da mediunidade, ele é online. Temos às quartas-feiras às 20 horas a nossa palestra pública e juntamente com o estudo da mocidade. Às quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo do Evangelho às 19h30, às 21 horas, online. Quem desejar participar dos estudos online pode procurar qualquer um de nós aqui, trabalhadores, que a gente direciona para o grupo. E ainda, quinta-feira, nós temos o estudo presencial às 17h30 com o senhor Adriano e a dona Tereza. Estudam qual livro? Estão estudando o livro Fonte Viva e o Evangelho. É presencial aqui na casa, toda quinta às 17h30. E estamos também divulgando a nossa livraria espírita, o Cantinho Chico Xavier, que fica no centro de São Pedro. Lá você vai encontrar livros, óbvios, camisas com dizeres, uma boa conversa. E a instituição, a livraria, ela está aceitando doações de copos de vidro do tipo requeijão, a qual vão ser realizadas artes neles para serem vendidos e assim angariar fundos para a instituição. Então, quem tiver desejar doar, pode trazer para nós, que nós encaminhamos até lá. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, aos nossos visitantes que voltem mais vezes. Hoje nós temos nosso lanche fraterno, teremos mini pizza no valor de R$2 a unidade e teremos empadinhas a R$3 a unidade. Muito obrigada a todos, uma excelente noite.